Fala pessoal, beleza? Você já se perguntou qual é o melhor texto da Bíblia para provar que Jesus não é o Deus Supremo? Eu vou analisar então esse vídeo que me apareceu aqui e eu gostaria de analisar os argumentos usados, as respostas dadas e depois eu vou falar um pouco para vocês sobre quais seriam os melhores textos para a gente provar que Jesus não é o Deus Supremo. Tem vários textos na Bíblia que a gente pode usar para essa finalidade, mas tem alguns que são melhores. Por que eles são melhores? Porque eles tiram a possibilidade de resposta. Apenas lembrando que, para uma pessoa que não quer aceitar aquilo que a Bíblia diz, não existe nenhum argumento bom o suficiente. Por exemplo, não existe nenhuma explicação boa que você possa usar, nenhum método lúdico que você possa usar, nenhuma metodologia de ensino que pode ser usada a fim de ensinar cores a quem nasceu cego. Não tem como você fazer isso. Se uma pessoa nasceu cega, não existe metodologia, argumento, explicação, exemplo que você possa dar para ensinar cores para essa pessoa. Ela nunca vai entender cores, porque ela nasceu cega. De forma similar, para uma pessoa que está cegada pela sua ideologia religiosa, não existe argumento capaz de fazer a pessoa entender que aquela ideologia que ela defende não é baseada na Bíblia. A pessoa vai ter que primeiro começar a enxergar, tirar as escamas dos olhos, e aí, somente então, ela conseguirá aos poucos ver a verdade, tá certo? Mas vamos analisar esse argumento aqui. Não, porque eu tenho essa Bíblia aqui, ó, de estudo pentecostal, né? E ela tem os teólogos aqui que tem as escritas, né? Ó, Bíblia de estudo pentecostal, ó, tá aqui, ó, não tô mudando de Bíblia, vou abrir ela aqui para você, em Marcos, capítulo 1, e tem aqui embaixo falando sobre a Trindade, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Vou aumentar aqui, ó, acho que você consegue ver aí, ó. As escrituras declaram que Deus é um só, uma união perfeita de uma só natureza, substância e essência. Das pessoas da deidade, nenhuma é Deus sem as outras, e cada uma juntamente com as outras é Deus. De acordo com esse comentário bíblico aqui, de algum pentecostal que escreveu, não sei se você vai concordar com ele, aqui diz que a palavra teós, ou a palavra Elohim, quando ela é usada, ela tem que ser usada para a Trindade, ela não pode ser usada somente para o Pai, ou somente para o Filho. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia de estudo pentecostal, entendeu? Não sou eu. Então aqui, por exemplo, esse que é o grande ponto, por isso que eu não vejo trindade na Bíblia, Hebreus 1:8, mas a 99% das Bíblias traduz do jeito que está aqui, ó, o teu trono, ó Deus. Então aqui deixa claro que é Jeová, o Pai, chamando o Filho de Deus. Então o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é o cetro da equidade. Amasse a justiça e odiaste o pecado, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Exato. Então um Deus ungindo o outro que também é Deus. Exatamente. Exato. Aí eu pergunto, se alguém tem um Deus, esse Deus é maior. Tá, muito bem, façamos uma pausa aqui. O argumento que ele está usando é bom, tá, gente? Ele não expressou com muita eloquência o argumento, mas o argumento é bom. O argumento deveria ser expresso assim, ó. Premissa 1. O Deus Supremo não tem Deus acima de si. Premissa 2. O Filho de Deus tem um Deus acima de si. Logo, o Filho de Deus não é o Deus Supremo. Essa é a forma mais eloquente para você expressar esse argumento. Ainda assim, o argumento é bem forte, tá? Não é o meu preferido, mas é um argumento forte. Agora a gente vai ver então como é que esse senhor trinitário responde ao argumento. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu daria minha tréplica à resposta que ele vai dar. Então, vamos lá. Jesus disse isso, né? O Pai é maior do que eu. Mas ele disse, mas quando eu uso esse texto, vocês, trinitários, dizem que é porque ele estava em carne. De fato, os trinitários eles têm umas variações aí de quem seria Jesus Cristo. O que eu entendo é que os trinitários eles não acreditam em um Jesus Cristo. Eles têm mais ou menos uns 3 ou 4 Jesus Cristos em mente, tipos de Jesus. Eles têm o Jesus antes de vir à Terra, que era o Deus Supremo, né, o Logos, segundo eles, o que eles dizem. Eles têm o Jesus inferior, que é o Jesus da Terra. E eles têm o Jesus Deus, que também é o Jesus da Terra, que é 100% Deus e 100% humano. E eles têm o outro Jesus, que é 100% Deus, que ascendeu ao céu, mas que continua sendo humano. E mesmo sendo inferior por ser humano, é completo por ser Deus. É uma coisa meio complicada. Então, na verdade, isso aí não descreve muito Deus. Esses conceitos voláteis que os trinitários têm a respeito de Deus, chega a ser uma coisa meio jocosa, né? Porque uma hora Jesus é Deus. Mas ele estava na Terra. É por isso que ele disse que o Pai era maior que ele. Aí eu pergunto, tá, e onde é que ele estava quando ele disse eu e o Pai somos um? Aí eles vão dizer, não, estava na Terra, né? Pois é. Como é que alguém pode ser Deus e ao mesmo tempo não ser Deus? Essa é uma coisa absurda, gente. Parece o Zeca Pagodinho definido pagode, sabe? Sabe aquela entrevista que ele fez no Jô Soares?
Que o Jô Soares perguntava, tá, e o que é o samba? E ele diz, o samba é o batuque, não sei o quê, e o pagode? É a mesma coisa. Tá, mas o pagode e samba são a mesma coisa? Não são, mas são, aquela coisa, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa meio confusa isso, cara. Eles não se decidem, afinal, qual Jesus Cristo é o deles, né? Aí que entra o ponto. Mas não, se o pai é maior que o filho, acabou a trindade, ou porque a trindade fala que os três, o concílio atanasiano, fala que os três são iguais, eternos, todos poderosos, oniscientes, onipotentes. Agora você acabou de afirmar que realmente tem um maior e tem um menor. Então tem um Deus maior e um Deus menor. É o que as testemunhas de Jeová acreditam. Quem diz isso é Jesus Cristo. Tá certo? E a gente concorda com ele. Tá, então tá feito o argumento. Agora ele vai responder a esse argumento com uma analogia. Mas a analogia tem um erro, e a gente vai ver agora qual é o erro. Você tem hoje um presidente que é o Lula. O Lula é maior do que você? É. Ele é melhor do que você? Não. Aqui tem uma pegadinha. Ele não foi específico no que ele quis dizer com ele é melhor do que você. Porque em algumas coisas eu sou melhor que ele, eu sou mais honesto que o Lula, pelo menos. Eu tenho certeza disso. E honestidade é um bom atributo. Então, no que tange a honestidade, eu sou melhor que ele. E ai daquele que disser que eu não sou, né? A gente não quer fazer piada, né? Mas pelo amor de Deus, né? Mas em certas coisas específicas, o presidente da nação é melhor do que eu. Talvez não essa pessoa específica que tá lá hoje, mas um presidente qualquer aí, competente, ele pode ser melhor do que eu em várias coisas. Então eu acho que ele nem mesmo entendeu a pergunta que ele tá fazendo. Ele é melhor do que você? Não. Não, mas aí não tem nada a ver. De fato, não tem nada que ver a pergunta que ele tá fazendo, gente. Ele é mais ser humano do que você? Não. Vocês dois são exatamente iguais. Não somos exatamente iguais. Bota a minha foto, ou a foto de qualquer outra pessoa aí, do lado da foto Lula, tu não sabe quem é um, quem é outro? Como é que a gente é completamente igual? Se você analisa o meu DNA e o DNA do Lula, você vai ver diferença. Isso cientificamente pode ser provado. Então nós não somos completamente iguais. Ao contrário, nós somos inerentemente diferentes. Isso a nível cromossomial. Ou seja, a própria essência genética minha é diferente da essência genética de qualquer outra pessoa. São seres humanos iguais. Exatamente iguais. Gente, definitivamente nós não somos iguais, tá? Não tem como dizer isso, tá? Ele não sabe o que ele tá falando. Eu acho que ele tá pegando um ponto que é a natureza humana, que todos nós temos essa natureza humana, e ele tá dizendo que, visto que nós temos a mesma natureza humana, nós somos plenamente iguais. Não, nós não somos plenamente iguais. Nós somos plenamente iguais apenas na questão da natureza humana, mas em todas as outras questões nós somos absolutamente diferentes, distintos e separados, ontologicamente um do outro. A única coisa que a gente tem em comum é a natureza humana. Mas, por exemplo, meu pai me deu vida, mas eu não posso dar vida a meu pai. O meu pai é anterior a mim. Eu não tenho a mesma idade do meu pai. As pessoas têm idades diferentes, têm experiências diferentes, têm conhecimentos diferentes, têm forças diferentes, têm poderes diferentes, têm capacidades, autoridades diferentes. E sem falar, que é o mais importante, cada um de nós é um ser humano diferente do outro. Se você colocar a mim do lado do presidente da República, é você perguntar quantos seres humanos existem. Existem 2, não são 1. Não são 2 pessoas distintas, porém um só ser. Não são isso. São 2 pessoas distintas e 2 seres distintos. Além disso, o que significa ser tão humano quanto o outro? Só que na função que ele exerce, ele é maior do que você. Essa é a compreensão. É simples assim. Então o argumento da função é o seguinte, tá? Jesus é igual a Deus, porém, ele tem uma função menor do que a função de Deus o Pai. Mas ele é tão Deus quanto Deus. Essa é a resposta. O problema com essa resposta é que nada disso está na Bíblia. A Bíblia não explica, em nenhum momento, nem usa a expressão função menor, ou sei lá, igual na essência, mas menor na função. Nada disso está na Bíblia. Isso tudo é invenção de homens. Essa história de menor na função é invenção de homens. A Bíblia não diz isso em nenhum momento a respeito da relação de Deus, o Pai, com Jesus, o Filho. Nada disso é bíblico. A Bíblia não usa essa expressão função, menor na função, nem sequer faz alusão a isso. Tudo isso é plenamente inventado por homens. E outro problema com isso é que isso não resolve o problema do politeísmo. Porque menor na função, mas igual na essência, que é o que eles dizem, é politeísmo. Por exemplo, se eu sou um ser humano, o presidente da República é outro ser humano. Nós somos 2 seres humanos. Se você comparar isso na questão de Deus e de Cristo, do Pai e do Filho, você vai ter 2 deuses. Isso não resolve o problema seríssimo do politeísmo.
porque isso é pleno politeísmo. Isso não é um pouco politeísta. Isso não apenas soa politeísta, mas é monoteísta. Não, isso é plenamente politeísta. Porque aí você tem dois deuses. Eternos, sim, mas dois deuses. E aí, como é que você resolve isso? Entendeu? Então esse argumento ele mais complica do que explica. As perguntas que eu faria em resposta ao argumento que ele fez seriam: o que significa alguém ser tão humano quanto o outro? E o que significa o filho ser tão Deus quanto o pai? Tá, mas voltando ao assunto do vídeo, qual é o melhor texto para provar que Jesus não é Deus? Embora o argumento aqui de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, seja um argumento bom, ele não é o melhor dos argumentos. Eu entendo que existem argumentos melhores. Então, os melhores textos nesse assunto serão encontrados em contextos onde a divindade de Cristo é justamente o assunto em pauta. Por quê? Porque aí você não precisa fazer argumento, entendeu? Você não precisa fazer premissa. Você não precisa induzir a pessoa para raciocinar. Você só precisa ler o texto e fazer que a pessoa entenda o texto. Quando a pessoa entender o texto, acabou o assunto. Compreendeu? Não significa que ela vá concordar com você. Conforme eu falei, uma pessoa que é cega de nascença nunca vai entender o conceito de cores. Então, se a pessoa não entender que Jesus não é Deus, com estes textos que eu vou mostrar aqui para você, então não tem nada que você possa fazer que vai mudar isso. A pessoa tem um problema insolucionável. A menos que ela comece a enxergar antes, não adianta raciocinar com a pessoa. Ela não está pronta para entender isso. Então, no Novo Testamento, existem 3 textos onde esse assunto da divindade de Jesus é discutido. Em 2 textos no Evangelho de João, esse assunto é discutido diretamente. Mas em um texto, esse assunto é discutido indiretamente por Jesus. Então, a gente vai começar com esse um texto onde Jesus discute indiretamente sobre se ele é Deus ou não é. E aí fica claro, gente, que é o texto de Lucas, capítulo 18, versículos 18 e 19, que dizem assim: E certo governante interrogou-o, dizendo: Bom instrutor, por fazer o que hei de herdar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um só, Deus. Fim da citação. Então aqui nós temos claramente o assunto onde Jesus introduz a tese de que ele não é o Deus Supremo. Claro que Jesus era bom, tá, gente? Ele era um bom instrutor, mas aqui Jesus usa esse adjetivo bom em um sentido superlativo. Ou seja, Jesus era bom, mas ele não é bom como Deus é bom. É isso que está sendo dito aqui. Então, no sentido absoluto, apenas Deus é bom. Por quê? Porque Deus é a fonte de toda a bondade. Gente, aqui claramente Jesus disse que ele não é Deus. Está implícito aqui na palavra, está indireto, tá? Não está direto, mas está indireto. E ainda assim está tão claro quanto. É claramente aqui Jesus está negando ser Deus. E por que esse argumento é forte demais? É um dos mais fortes. É um dos melhores. Porque o assunto aqui é justamente a questão de Jesus ser Deus ou não. Entendeu? Você não está dizendo que Jesus tem um Deus acima de si, logo ele não é Deus. Não. Não precisa fazer argumento. O argumento está pronto. É só você ler o texto. Entendeu o ponto? Claro que Jesus era um bom instrutor, mas ele não era bom como Deus é bom, porque no sentido absoluto, apenas Deus é bom. Jesus não é bom em sentido absoluto, mas ele é bom em sentido relativo. E em outros sentidos também, por exemplo, ele era um bom instrutor, mas aqui Jesus usou o termo bom em outro sentido, no sentido absoluto. A fonte de toda bondade é Deus, não eu. É isso que ele disse. Então olha que coisa interessante. Está claro aqui que Jesus não é Deus, gente. Só para esclarecer melhor, a palavra bom tem várias conotações. Se eu disser assim, o Cristiano Ronaldo é um bom jogador, quer dizer que ele é um jogador competente. Mas quando eu digo Deus é bom, eu não estou dizendo que Deus é competente. Eu estou dizendo que Deus ele é bondoso no sentido ético da palavra, no sentido moral. Ele é a fonte absoluta de toda a bondade. Então a palavra bom tem conotações diferentes. Quando a pessoa falou que Jesus era um bom instrutor, ela usou a palavra bom no sentido de capacitado, eficiente, competente. Mas quando Jesus respondeu, ele troca o sentido da palavra. E ele passa a usar a palavra bom no sentido ético. Compreendeu? Então olha que interessante isso. Mas esse texto aqui ele é um checkmate. Ah, mas e se a pessoa não aceitar? Bom, aí tu esquece a pessoa, porque ela não tem solução. O outro texto é o de João, capítulo 5, versículos 17 ao 19, que dizem assim: Mas ele lhes respondeu: Meu pai tem estado trabalhando até agora e eu estou trabalhando. Deveras, por esta razão, os judeus começaram ainda mais a procurar matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também chamava a Deus de seu próprio pai,
fazendo-se igual a Deus. Então olha que interessante, aqui tem uma acusação que os judeus fizeram para Jesus, de que ele violava o sábado, né? Ou seja, ele pecava contra a lei mosaica, ele estava debaixo da lei e não respeitava essa lei. Essa era a acusação. Só que Jesus não violava o sábado. Jesus não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei de fato. Então ele não pode ter violado o sábado. Mas era essa acusação sendo feita aqui. E outra acusação sendo feita pelos judeus é de que, visto que Jesus chamava a Deus de seu próprio Pai, ele se fazia igual a Deus. E aqui, olha como é que começa o versículo 19. Diz assim, portanto, em resposta, Jesus prosseguiu a dizer-lhes. Então vamos parar por aqui e vamos refletir. Temos duas acusações. Uma, Jesus violava o sábado, e duas, ele se fazia igual a Deus. Note que a acusação não era nem de que Jesus era o próprio Deus. A acusação é de que Jesus se fazia igual a Deus. Porque ser o próprio Deus e ser igual ao próprio Deus são coisas diferentes. Bem diferentes, na verdade. Ser o próprio Deus é um, ser igual a Deus é dois. Tá? Tem uma questão matemática bem diferente aí. Mas enfim, no 19, portanto, em resposta, Jesus prosseguiu a dizer-lhes. Aqui Jesus vai responder a essa acusação. Por que é que este é o melhor argumento? Porque aqui o assunto é, será que Jesus é igual a Deus ou não? Como é que Jesus responde a essa argumentação feita? Então, em resposta à afirmação de que Jesus se fazia igual a Deus, Jesus prosseguiu a dizer-lhes, digo-vos em toda a verdade, o Filho não pode fazer nem uma única coisa de sua própria iniciativa, mas somente o que ele observa o Pai fazer. Porque as coisas que este faz, ou seja, que Deus faz, né? Estas o Filho faz também da mesma maneira. Olha a resposta que Jesus dá para a pergunta, para a acusação de que ele se fazia igual a Deus. O que é que ele diz? Ele diz, eu só faço aquilo que meu Pai me manda fazer, porque da minha própria iniciativa eu não faço nada. O que é que esta resposta significa? Ela significa, eu não sou igual a Deus. Gente, isso é absoluto. Não tem nem argumento para fazer aqui. O argumento vem pronto no texto. O assunto é a divindade de Cristo. Não precisa nem fazer argumento, só precisa entender o texto. No momento que você entendeu o texto, você concluiu que Jesus não pode ser Deus. Ou mesmo igual a Deus. Por que ele está dizendo isso? Temos uma acusação de que ele se fazia igual a Deus. E em resposta a tal acusação, Jesus diz, eu não faço nada da minha própria iniciativa. Ou seja, eu não sou igual a Deus. É isso que Jesus está falando para eles. Gente, o argumento está pronto. Não precisa nem fazer argumento. Tu entendeu por que esse é o melhor texto? O assunto é esse. O assunto é justamente a divindade de Cristo. E não precisa nem fazer argumento. O texto está pronto. O último texto que eu considero um dos melhores, talvez o melhor, para provar que Jesus não é Deus, é outro texto onde Jesus negou ser Deus, né? E a gente vai ler então João capítulo 10, versículos 31 ao 36. Eu vou ler na versão King James em português. Tem uma versão da King James em português, eu vou ler nela. Diz assim, João 10, 31 ao 36. Abre aspas. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus os interpelou. Eu tenho-vos revelado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vós quereis lapidar-me? Os judeus responderam-lhe assim, por nenhuma obra boa nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia. E por quê? Sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus. Então aqui vamos fazer uma pausa. Eu coloquei em vermelho ali, te fazes passar por Deus, porque essa é a acusação feita, tá bom? Então atente a esse ponto em vermelho. Aqui Jesus está tendo um debate com os fariseus, e os fariseus, né, os judeus daquela época, melhor dizendo, eles estavam acusando Jesus de blasfêmia. Qual era a blasfêmia? A blasfêmia era, Jesus sendo um simples homem, estava se fazendo passar por Deus, ou estava fazendo o papel de Deus, se achando Deus perante eles. Essa era a acusação que os judeus estavam fazendo. Então aqui, gente, aqui nós temos a oportunidade perfeita para resolver de vez esse dilema. Entendeu o ponto? Eu quero que você entenda o que está acontecendo. No momento que você entender o que está acontecendo, você só precisa entender o sentido do texto e você vai entender que Jesus negou ser Deus. Porque aqui Jesus está com a faca e com o queijo. Essa expressão que a gente usa, né? Ou seja, o cenário está montado. A oportunidade é perfeita. Se Jesus é Deus, e ele está sendo acusado de ser Deus, né? De se fazer de Deus, então é só Jesus confirmar isso.
que de fato ele é Deus. O Deus Supremo no caso aqui, tá? Mas, se ele não é Deus, aqui nós temos também a oportunidade perfeita para ele negar que ele é Deus. Ou seja, para Jesus se livrar da acusação feita. Então aqui nós temos duas possibilidades, certo? Se Jesus é Deus de fato, essa é a oportunidade perfeita para ele afirmar isso. E se Jesus não é Deus, aqui é a oportunidade perfeita para ele negar isso. Compreendeu o ponto? Então, como é que a gente sabe se Jesus é Deus ou não? É só a gente ver a resposta que ele vai dar. Se a resposta que ele der confirma a acusação, então ele é Deus. Se a resposta que Jesus der livra Jesus da acusação, então Jesus não é Deus. Gente, por isso que esse é o melhor argumento. O argumento está pronto. É só você ler o texto e entender o contexto. Então a gente vai precisar entender o contexto primeiro para entender a resposta de Jesus. Então vamos ler agora o Salmo 82, o versículo 1 e depois o versículo 6, que é esse texto que Jesus vai citar. O Salmo 82 diz assim, ó: Deus se põe de pé na assembleia do divino, julga no meio dos deuses. Agora o versículo 6. Eu mesmo disse, aqui Jeová falando, eu mesmo disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Então aqui Jeová ele fala aos juízes na terra. Em resumo era o seguinte, os juízes eram chamados de deuses, esse era um título honorífico dado aos juízes. Por que os juízes eram chamados de deuses? Porque eles eram representantes de Deus, e como eles tinham autoridade e poder, eles recebiam esse título de deuses, eles agiam como deuses. Então, eles eram, em certo sentido, deuses porque eles eram poderosos e tinham autoridade sobre o povo. Então, esse título deuses era dado aos juízes. Algumas pessoas argumentam que esses deuses aqui seriam os anjos, na verdade. Outros até dizem que seriam deuses falsos, enfim, não é o caso. Mas não importa se eram anjos, se eram deuses falsos, se eram juízes, não importa. Esses deuses estavam abaixo de Jeová, eles não eram o Deus Supremo. Eles eram outros seres inferiores a Jeová, criaturas, que recebiam o título de deuses, mas isso não era em sentido absoluto, tal qual Jeová é Deus em sentido absoluto. Esses deuses eram em sentido relativo. A maioria dos eruditos concorda que esses eram juízes, tá? Embora alguns defendam que eram anjos, esse conceito de que esses deuses aqui eram anjos não é muito aceito. A maioria dos eruditos defende que eram juízes. E isso vai ficar claro por meio das palavras de Jesus. Agora vamos voltar lá para o texto de João que a gente estava lendo. Então, os judeus acusaram Jesus do seguinte, que Jesus, embora fosse um mero homem, se fazia passar por Deus. Essa era a acusação. Na verdade, a tradução mais correta aqui seria, sendo tu um simples homem, te fazes passar por um Deus. Porque aqui existe uma antítese, né? Então, se você traduzir um homem, colocar o artigo indefinido ali, um antes do homem, a antítese correta para isso é um Deus. Então, a acusação correta seria, embora tu, sendo apenas um homem, te fazes passar por um Deus. Essa seria a tradução mais correta aqui. Por quê? Porque tem uma antítese. Mas isso não é relevante para o argumento que a gente vai tratar aqui. Por quê? Porque não importa se Jesus foi acusado de se fazer o Deus, né, com letra maiúscula, ou um Deus com letra minúscula. O ponto é como Jesus se sai dessa acusação, como ele responde a essa acusação. E aqui que está o nosso foco. Então a gente vai entender agora como é que Jesus responde a isso. Apenas lembrando que aqui Jesus está com a oportunidade perfeita de resolver de vez esse dilema e ele resolve, certo? Ele diz assim, ó, Jesus lhes contestou, não está escrito na vossa lei? Só um pouquinho. Essa vossa lei aqui se refere às escrituras hebraicas, tá? Por quê? Porque os judeus eram os detentores das escrituras hebraicas. Então por isso que Jesus falou, a vossa lei. Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele, no caso Deus aqui, né? Se ele, ou Deus, chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a este mundo? Tu blasfemas, porque vos declarei, eu sou o Filho de Deus? Fim da citação. Então a gente nota que Jesus cita o Salmo 82, que a gente tinha acabado de ler. No Salmo 82, Jeová fala a seres inferiores, criados por ele, como deuses, certo? E aí Jesus faz o seguinte, olha, se Jeová falou àqueles juízes que eram corruptos, ou anjos, seja o que for, não importa. Se Jeová falou àqueles seres lá do Salmo 82 como deuses, e Jeová chamou eles de deuses, o meu Pai chamou eles de deuses,
E lá no Salmo 82 diz, vocês são deuses, né? Vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Altíssimo. Então, se os filhos do Altíssimo são deuses, e o próprio Deus disse isso, lá no Salmo 82, então se eu disser que eu sou filho de Deus, eu também sou um Deus. Ou seja, embora eu seja um mero humano, eu também sou um Deus. Por quê? Porque aqueles lá do Salmo 82 eram meros humanos, mas eles também foram chamados de deuses. E isso está escrito na vossa lei. Portanto, eu não blasfemo quando eu digo que eu sou filho de Deus e quando eu me faço um Deus. Então é isso que aconteceu aqui. Compreendeu o ponto? Os judeus tinham acusado Jesus de, embora ser apenas um homem, fazer-se Deus. Ou fazer-se um Deus, né? Que é a tradução mais correta. E como Jesus responde, ele cita o Salmo 82, onde homens eram chamados de deuses. E ele se justifica justamente com base nessas palavras. O que Jesus está fazendo? Ele está se comparando, não a Jeová, como Deus, mas aos deuses lá do Salmo 82. Gente, isso aqui é um dos melhores argumentos para provar que Jesus não é Deus, mas que ele é um ser divino abaixo de Jeová. Porque é exatamente isso que ele fez. É exatamente isso que Jesus disse a respeito de si mesmo. Então não tem argumento para ser feito aqui. É só você entender o texto. No momento que você entender o texto, entender o que aconteceu, meu amigo, não tem nem resposta para isso. O trinitário ele vai ficar no AE. Significa isso que os trinitários não vão dar respostas a esse argumento? Não. Mas eu já vi todas as respostas dadas para esse argumento. E todas elas são embromation. Sem exceções. Todas as respostas que eu vi da parte de trinitários para esse argumento, 100% delas é trinitário fingindo que não entendeu. Ah, mas é que Jesus, ele não poderia ter não sei o quê. Todas as respostas é trinitário fingindo que não entendeu o que está acontecendo. É embromation, é lero-lero, é palavrinha para cá, é joguinho de palavra para lá. Todas elas, 100% das respostas é embromation. Eu nunca vi uma resposta para esse argumento. E sabe por quê? Porque não existe. É só você entender o que aconteceu. No momento que você entendeu como Jesus respondeu à acusação, acabou. Teve um erudito que eu li uma vez, eu não lembro qual foi o erudito, mas teve um que disse assim, ó. Eu vou parafrasear as palavras dele porque eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele disse assim, que Jesus aparentemente negou-se a afirmar que ele era Deus, porque ainda não havia chegado a hora de ele fazer isso. Porque os judeus não entenderiam o conceito de Jesus ser o próprio Deus Supremo encarnado, por assim dizer. Então Jesus teve que dar uma resposta evasiva, aparentando que ele estava negando ser Deus, porque os judeus não entenderiam o conceito de que ele era o Deus Supremo. Então essa foi a resposta assim mais consistente que eu já ouvi de um trinitário para esse argumento, tá? E eu digo consistente porque ela me parece pelo menos ali que a pessoa foi sincera a ponto de admitir que ela entendeu que Jesus negou ser Deus. Mas é claro que essa resposta não pode ser aceita, né? Porque o Deus Supremo jamais negaria ser quem ele é. Não faz sentido isso, né, gente? Agora, tirando isso, todas as outras respostas, 100% delas são embromation. É trinitário fingindo que não entendeu o argumento, saindo do foco do argumento, saindo do cerne da questão, fingindo que não entendeu o que aconteceu. 100%. E muitas vezes mentindo até. Como teve um até que uma vez disse, não, que Jesus não citou o Salmo 82. Ele citou lá outra coisa. Ele citou um livro pagão. Teve uma pessoa que falou isso. Claro que isso foi um caso excepcional, tá, gente? Não tô dizendo que os trinitários dizem essa besteira. Não tô dizendo, não se ofenda se você acredita na Trindade. Não é isso que eu tô dizendo de você. Eu tô dizendo que eu já ouvi isso de uma pessoa, mas foi de uma pessoa só. Então dá pra ignorar porque essa pessoa não merece crédito. Mas o ponto que eu quero que você entenda é o seguinte, no momento que você compreendeu o que aconteceu aqui em João capítulo 10, dos versículos 31 a 36, o assunto está resolvido, gente. Como é que poderia o Deus Supremo se justificar como um Deus secundário? Isso é inadmissível do Deus Supremo. Então, visto que este é justamente o assunto em pauta, este é o melhor texto. Porque esse texto trata justamente se Jesus era Deus ou não. E o próprio Jesus responde que ele, embora um mero humano, podia se fazer um Deus. Por quê? Porque lá no Salmo 82, humanos também eram chamados de deuses. Então não tinha nada de errado com isso.
Afinal, no caso de Jesus, no meu caso, disse ele, o Pai me santificou e me enviou ao mundo. Então, se aqueles juízes lá do Salmo 82 foram chamados de deuses, embora fossem meros humanos, assim eu também, com muito mais razão, posso ser chamado de, entre aspas, Deus, ou um Deus no caso, né? Embora eu seja meramente um humano, porque eu tenho muito mais mérito do que aqueles juízes lá do Salmo 82 que foram chamados de deuses, porque a mim o Pai santificou e enviou ao mundo. Olha que argumento perfeito de Jesus. Ele cita justamente as escrituras hebraicas para se justificar. E isso prova que ele não é o Deus Supremo. Prova que ele é um Deus em sentido subordinado, em sentido de autoridade, assim como eram os juízes lá no passado, os quais foram justamente citados por Jesus. Então olha que coisa interessante, gente. Esse aqui resolve o assunto. Ah, mas e se a pessoa não aceitar esse argumento? Aí você ignora porque a pessoa não tem solução. Espera o cego começar a enxergar para depois tentar explicar cores para ele. Enquanto ele está cego, não adianta tentar explicar o azul, o branco, o verde, o amarelo. Ele não vai entender, certo? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.
Afinal, no caso de Jesus, no meu caso, disse ele, o Pai me santificou e me enviou ao mundo.